não tô me recordando que caso que é esse, não. Eu também não sei, não. Que caso que é esse? Comenta aí, Vinícius. Que caso é esse aí pra gente? E casos mais antigos, ô Thelma, que você participou? Participei do Maníaco do Parque, Ixi, participei... esse foi famoso, hein, Thelma? Do Foi Maníaco do famoso. Parque. Esse foi famoso, do Maníaco do Foi Parque. famoso. E assim, na época, o que eu mais fiquei admirada é que porque ele levava as vítimas para dentro do parque com o seguinte chaveco, né? Olha, eu sou fotógrafo, né? Quero fazer umas fotos suas, te achei muito linda, você tem uma beleza exótica, você é diferente. E aí ele levava as meninas para dentro do parque e fazia o que fazia, né? Estuprava e matava. E eu lembro que um programa de TV na época, quando tomou ciência, né, de como eram os modus operandi dele, paravam mulheres com esse mesmo chaveco e as mulheres iam, né? Então, assim, Caraca, meu. o caso Maníaco do Parque, ele ficou emblemático, né? Porque não deixa de ser um serial killer, né? Ele é um serial Sim. killer. Ele não parou, né? Ele não parava, né? Ele continuava fazendo. Você via até na feição dele, ele era uma pessoa assim que não demonstrava, né, na feição nenhum arrependimento do que ele tinha feito, né? Era uma pessoa bem cruel, porque ele mordia as vítimas, né? Então você Eu tinha ouvi falar que ele vítimas. mordia as vítimas, até mastigava, né? Isso mesmo. Então ele mordia as vítimas, e ele era bem dissimulado, né? Ele teve uma vítima dele que ainda o caso não tinha estourado por completo, né? Então ninguém sabia ainda que era o Maníaco do Parque. Ah. E tinha uma menina desaparecida, que era a Isadora Frankel, né? E o pai da Isadora Frankel foi lá no DHPP e falou: olha, a minha filha está desaparecida, porém apareceu um cheque na conta dela, foi descontado um cheque, e eu pedi a microfilmagem e não é a assinatura da minha filha. Ela estava saindo com o fulano de tal, que era o Francisco, né? O Chico Estrela, né? O Maníaco do Parque. Mas até então ninguém sabia do Maníaco do Parque. Ele foi chamado lá e ele foi confrontado, né? Foi feito um grafotécnico, um exame grafotécnico. Eu participei desse grafotécnico e o grafotécnico indicou que era ele. E ele saiu pela porta da frente. Por que ele saiu pela porta da frente? Porque ele falou, realmente é a minha letra. Não estou mentindo que não é. Eu realmente saí com a Isadora Frankel. Eu saí com a Isadora, faz tempo que eu não a vejo. Nós fomos num barzinho, ela bebeu tanto que ela não tinha condições de assinar o cheque. E eu falei para ela que eu estava sem dinheiro. E eu assinei o cheque para ela. E aí ele saiu pela porta da frente. Vê se é um cara Eita. dissimulado ou não é. Vê se é um cara que para pensar que ele vai ser pego e o que ele vai responder. Ele foi inteligentíssimo. Ele foi muito inteligente, entendeu? E ele saiu pela porta da frente. Meses depois, estoura o caso Maníaco do Parque. E quem era o Maníaco do Parque? Chico Estrela. Então, assim, eu participei, eu peguei uma vítima dele, peguei a Selma, né? E gostaria de ter mais maturidade para entender assim que eu cheguei no local, né? Então, eu acho que eu cheguei lá no local como se fosse mais um local. Hoje, eu chegaria num local e falaria assim, o quê? Uma mulher completamente nua, só de sapato, nessa posição? Opa, ninguém enrijece nessa posição. Tem alguma coisa errada, sabe? Hoje, eu teria maturidade de fazer uma leitura do local e eu teria sido uma melhor profissional. Então, é uma dos meus arrependimentos
de casos emblemáticos, né? E eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que você ter humildade também para falar assim, se hoje eu sou reconhecida, lá atrás um dia eu não fui, né? Eu estava aprendendo, né? Sim. Então, o Maníaco do Parque, eu tinha 4 anos de casa, era nova ainda, então eu me arrependo de não ter tido mais maturidade para ver esse caso com outros olhos. Mas acompanhei, né? Então, você tinha o doutor Araújo à frente das investigações, você tinha o investigador Solera, que, gente, e outros nomes que eu nem vou me lembrar, mas assim, os caras fizeram trabalhos magníficos, magníficos, acharam a identidade, acharam o RG de uma das vítimas dentro da privada do local que ele era motoboy. Ele, enquanto os investigadores estavam lá pegando as informações, ele foi no banheiro, ele jogou o RG, puxou a descarga e saiu fora. Só que ou voltou ou entupiu, uma coisa assim. E quando abriram, era o RG de uma das vítimas. Então, Das assim, vítimas. os investigadores falaram, mano, pegamos o cara. Nós Já pegamos era. o cara, a gente sabe quem é, sabe? Foi um caso maravilhoso.